Olá, nós vamos começar a lição número 1. E eu preciso te dizer uma coisa bastante importante. Eu não vou ficar falando com você como se estivesse olhando para uma câmera. Vou pedir licença para ser um pouco mais informal. Nós vamos começar o módulo 1 e eu queria começar o módulo 1 contando uma história para vocês. Eu estava de férias com a minha família e fui abordado por um grupo de jovens. Eram algumas meninas com idade entre aproximadamente 16 e 18 anos. Uma das meninas que estava no grupo veio até mim e me disse assim: tio, você pode tirar uma selfie para nós? Na hora eu pensei, tirar uma selfie para nós, e fiquei sem entender. Afinal de contas, o que é uma selfie? Uma selfie é uma foto que você tira de você mesmo, e não que alguém tira para você. Mas eu sabia o que ela queria. Ela queria que eu simplesmente tirasse uma foto dela e do grupo de amigas. Nessa hora eu pude perceber que existem muitas palavras que nós utilizamos no dia a dia e não são palavras que necessariamente a gente domina o significado correto delas. Eu acho que selfie é uma palavra que pode gerar ainda confusão para algumas pessoas. E dessa mesma forma, a palavra empreendedorismo, embora seja uma palavra muito utilizada e muito difundida, uma palavra do jargão de negócios, eu acredito que essa palavra tem sido utilizada de forma inadequada em algumas situações. Então, o nosso ponto de partida nessa primeira aula é entender melhor o que é empreendedorismo e também o que não é empreendedorismo. E para iniciar, eu queria te propor um desafio. Eu queria que você pensasse um pouco, pegasse uma folha de papel, um lápis ou uma caneta e escrevesse a sua definição sobre empreendedorismo. Vou te dar um tempo para fazer isso e depois eu vou voltar e nós vamos comparar as nossas visões sobre empreendedorismo. Tudo bem? A gente se encontra daqui a pouco então. Muito obrigado. Bem, agora que você pensou um pouco a respeito do assunto, é hora de compararmos opiniões. Iremos comparar sua opinião com a dos mais importantes pensadores sobre empreendedorismo. O primeiro deles é Joseph Schumpeter, um importante economista austríaco, professor da Universidade de Harvard e um dos primeiros a utilizar a expressão empreendedorismo e associá-lo ao desenvolvimento econômico. Para Schumpeter, o empreendedorismo estava relacionado à realização de novas combinações de recursos, numa alusão ao que hoje chamamos de inovação. Para ele, fazer coisas novas ou fazer coisas velhas de novas maneiras eram formas de se empreender. Schumpeter ainda destacou 2 pontos importantes. O primeiro, empreendedorismo está fortemente associado ao aproveitamento de novas oportunidades de negócios. E segundo, fazer novos usos dos recursos disponíveis. Em outras palavras, para Schumpeter, se você lançasse um novo produto ou desenvolvesse um novo método de produção, seria um empreendedor. Note que a ideia de Schumpeter é associar empreendedorismo à inovação e negócios. Como exemplo, para entendermos a ideia de Schumpeter na prática, quando Garrett Camp e Travis Kalanick desenvolveram o Uber, eles empreenderam. Afinal, inovaram, usaram carros particulares para outra finalidade, semelhante à dos táxis, mas usando a tecnologia, criando um novo negócio. Outro importante pensador é o psicólogo norte-americano David McClelland, que aborda o empreendedorismo como sendo um comportamento humano. 30 anos após o trabalho de Schumpeter, McClelland chama a atenção para o que ele mesmo chamou de comportamento empreendedor, que explicaremos a seguir. Para McClelland, os principais componentes do comportamento empreendedor são: primeiro, lidar bem com riscos, não ter medo de se arriscar e nem sair por aí se arriscando como um desvairado. Segundo, ser alguém que age e vive com intensidade, com energia e disposição. Terceiro, alguém que não tenha medo de assumir responsabilidades. Pelo contrário, goste de assumi-las e se responsabilizar por resultados. Quarto, ser capaz de olhar para o futuro e se antecipar aos demais movimentos. E, por fim, ter habilidades típicas do mundo dos negócios.
Se me permite, gostaria de destacar outro ponto de vista interessante de McClelland. Para ele, o empreendedor não pensava apenas em seu próprio consumo, mas em expandir suas realizações para alcançar o maior número de pessoas possível. Ou seja, enquanto Albert Sabin desenvolvia a vacina contra a poliomielite, ele não pensava no uso próprio, mas no uso de outras pessoas. Hoje em dia, empreendedores na área de negócios, sem dúvida alguma, não desenvolvem produtos apenas para si. Por fim, para deixar claro que a ideia de empreendedorismo está fortemente associada ao aproveitamento de novas oportunidades e à inovação, nos voltamos para as visões de outros dois importantes pensadores, Kirchner e Drucker. Então, para concluir, empreendedorismo é a realização de novas combinações de recursos, o aproveitamento de novas oportunidades do âmbito de negócios, um comportamento humano de ir além da média das outras pessoas, desenvolver algo que seja útil para muitas pessoas. Então agora, diante de tudo o que estudamos, você seria capaz de dizer que o simples fato de uma pessoa abrir uma empresa pode ser considerado um ato de empreendedorismo? Ou será que ser empreendedor vai muito além de abrir as portas de uma empresa para funcionar? Pense sobre isso.